Bom, eu queria começar aqui com uma pergunta, né? Porque o tema é bem simples, né? Que me deram aqui. E a pergunta que eu queria que nós pensássemos aqui nesse começo é: se você tivesse o poder de Deus, se você recebesse o poder de Deus por um dia, o que você faria? Já viram aquele filme lá, né? O Todo-Poderoso. É lá uma sátira, mas o rapaz é como se tivesse insatisfeito da maneira que Deus estava fazendo as coisas. E Deus deixou ele com a possibilidade de ser Deus por um período. E ele podia fazer tudo o que ele quisesse. Imagina que por um dia você ou eu tivéssemos o poder de Deus na mão para fazer qualquer coisa. O que você faria? Qualquer coisa. Abriria o oceano para ir caminhando até a África? A jornada ia ser um pouco longa, né? Talvez eu quisesse dar uma passeada aí por fora do sistema solar, conhecer outras galáxias. Talvez, não sei, você quisesse entrar na cabeça das pessoas, né, para saber o que elas estão pensando. O que você faria? É uma pergunta que às vezes é difícil responder, né? O que eu faria com tanto poder nas mãos? E é tão difícil de responder essa pergunta como vai ser abordar esse tema, né? O nosso tema é sobre o aborto, né? Biblicamente, quando começa a vida? Esse é o tema. E vamos refletir sobre isso, vamos pensar sobre essa questão sem esquecer dessa pergunta: o que você faria se tivesse o poder de Deus por um dia? Talvez eu quisesse imitar aquilo que Deus fez de mais surpreendente, né? Lembrando lá da criação, Deus fez coisas magníficas com o seu poder. Fez o universo, fez o mundo, os animais, as plantas, fez aves, peixes, tudo. Ele fez tudo. Mas eu quero imitar aquilo que Deus fez de melhor. Já que eu tenho o poder dele por um dia, eu não vou fazer qualquer coisa. Eu quero fazer aquilo que ele fez de melhor. E o que Deus fez de melhor foi o quê? O ser humano. A maior criação de Deus foi o ser humano. Não porque a vida do ser humano seja diferente da vida de um animal. Já existia vida antes de Adão ser criado. Os peixes já estavam lá, as aves já estavam lá, mas o ser humano é precioso, ele é perfeito, ele é complexo, ele é belo, ele pensa, ele cria, ele faz coisas, ele tem sentimentos e emoções, e Deus, do seu melhor, com o seu maior carinho possível, criou cada um de nós. E aí, quando eu fico pensando sobre a questão do aborto, né? Eu não sei se na verdade a gente está falando sobre vida ou morte. Quando você pensa em aborto, você pensa sobre vida ou sobre morte? Quem é da causa a favor do aborto, pensa no aborto como morte. Quem é da causa contra o aborto, pensa nessa questão falando sobre a vida, sobre a conservação da vida daquela criança, daquela futura criança. E eu quero tratar por essa perspectiva, não falando do aborto como a morte, mas falando como vida, da luta pela vida, e tratar esse tema a partir desse pensamento. Mais uma pergunta, olha como eu tenho mais perguntas do que respostas. Que tipo de vida nós estamos falando? É sobre vida biológica, é a vida dessa carne, ou é sobre vida espiritual? Qual a questão que nós vamos discutir aqui? Não queremos falar sobre morte, queremos falar sobre vida. Mas que tipo de vida? A vida biológica, ela é o debate, né, do mundo afora. As questões aí não são resolvidas, se libera ou se definitivamente proíbe o aborto, porque ninguém consegue responder aquela pergunta, né? Quando começa a vida? Se nós conseguíssemos, né, os ativistas talvez devem pensar isso, se nós conseguíssemos provar que a vida só começa no momento em que a criança nasce, então o aborto pode acontecer no 1º, no 5º, no 8º mês, que não tem problema, não é um homicídio, né? A criança ainda não está viva. Outros vão dizer, não, a vida começa quando o coraçãozinho daquele bebê já está batendo, a vida já está lá.
Ah, então quer dizer que antes do coração bater, nós podemos fazer o aborto. Então, a procura por essa resposta não acontece só aqui nesse nosso período de 20 minutos, meia hora. É o que as pessoas debatem aí fora, é o que os cientistas, os médicos, os defensores dos bons costumes estão debatendo. Qual é o momento que começa a vida biológica? E a partir dessa resposta, talvez eles consigam provar que em algum determinado tempo ou em alguma semana específica o aborto seja não uma morte comprovadamente, não um homicídio. Não sei se é na fecundação, se é quando o espermatozoide entra no óvulo, ali já começou a vida. Eu não sei, eu sei que olhando para Adão, lembrando do caso de Adão, Deus formou ele do pó da terra, não foi assim que diz lá em Gênesis? Formou Adão do pó da terra, e Adão, tudo indica que ele era uma estátua, né? Uma estátua, ela era um homem perfeito, mas estava lá parado, até que Deus soprou nele o fôlego de vida. E Adão então passou a ser alma vivente, ele passou a viver, a vida estava nele. Encontramos o momento em que a vida começa, né? No momento em que Deus sopra o fôlego, puxa, ajudou muito. Que momento é esse? Adão nem é um parâmetro, porque Adão não foi nem fecundado. Adão nunca foi nem um bebê. Adão foi criado um homem pronto. Então, mesmo sabendo essa resposta, de que a vida ali em Adão começou quando Deus soprou o fôlego de vida, até saber disso não nos ajuda a responder essa incógnita. Quando a vida começa? Outras vidas já existiam, como eu disse, antes de Adão começar a viver de verdade. Peixes estavam nadando, aves estavam voando, o gado estava pastando e Adão ainda era uma estátua. Então, a vida já existia antes desse sopro de fôlego de Deus. Bom, vamos tentar partir para outro lado. Vamos tentar falar de vida espiritual. Eu disse, eu tenho mais perguntas do que respostas. Será que é melhor falar de vida espiritual do que biológica? Porque nós sabemos que nós não somos formados só por essa carne. Nós temos uma questão espiritual, nós temos um espírito, não o Espírito Santo que habita em nós, mas um espírito particular que Deus nos deu quando nos fez. Para cada um de nós, Deus deu um espírito pessoal que habita em nós, né? E que em Romanos vai ser dito que testifica junto com o Espírito Santo a nossa filiação de Deus. Então nós temos não só essa vida desse coração que bate, mas nós temos também uma vida que é espiritual, e parece que essa vida espiritual começa antes mesmo do que a vida biológica. Parece que Deus já nos conhecia antes da própria fecundação daquele óvulo da nossa mãe. Alguns textos interessantes, por exemplo, Jeremias, no capítulo 1, verso 5, vai dizer, Deus vai dizer através de Jeremias, no seu chamado, né? Jeremias era ainda um menino jovem e parecia que não estava muito confortável com esse chamado de Deus para ele ser profeta, mas Deus vai dizer para ele, no capítulo 1, verso 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que eu te formasse, lá na barriga da sua mãe, Jeremias, eu já te conhecia, e antes que você saísse dela, eu já havia te consagrado e te constituído como um profeta. Antes mesmo de Jeremias, imagina a cena, a gente nunca pensa nisso, mas imagina o pai de Jeremias e a mãe de Jeremias, nem imaginavam ainda que teriam um filho, mas Deus já sabia. Jeremias vai nascer, ele vai ser um profeta, a vida dele já era enxergada por Deus. Davi, quando escreve no Salmo 139, né, o maior salmo das Escrituras, não, é o 119, não é o 139 é o que eu escolhi, o 119 é o maior. No Salmo 139, Deus, inspirando Davi naquelas palavras de, assim, ele está realmente refletindo como a gente tentou refletir aqui no começo, né? Na grandeza do poder de Deus, na soberania de Deus, na onipresença de Deus. Ele vai dizer, Salmo 139, do verso 13 ao 16, você me conhecia até o fundo da minha alma.
Os meus ossos não te eram escondidos, quando eu era formado em segredo, tecido na terra mais profunda, os teus olhos viam as minhas ações, e eram todas elas escritas no teu livro. Os meus dias já estavam calculados, antes mesmo que chegasse o primeiro. Interessante, né, o que Davi vai dizer. Deus já conhecia a história dele antes mesmo dele vir ao mundo. Antes mesmo dele começar a sua história, toda a vida de Davi já era conhecida por Deus. Então, quando começa a vida? Talvez há uma questão que nós possamos pontuar aqui e definir, para responder isso de uma maneira simples, mas verdadeira. Eu não sei quando a vida começa exatamente, se fosse para cravar um tempo, mas eu sei que um bebê, um feto no ventre da mãe, já é reconhecido por Deus como uma pessoa que tem valor. Deus, ele reconhece aquele embrião que ainda não tem nem forma como uma pessoa. Isso ele já reconhece. Mas por que nós muitas vezes impedimos o desenvolvimento de uma vida, né? Por que a gente, às vezes o ser humano, faz essa escolha de não deixar com que essa vida se desenvolva? No nosso tempo, esse tema tem sido uma defesa de um lema. Muitas pessoas abortam, muitas mulheres e casais decidem pelo aborto para defender um lema, né? E o lema do aborto é: meu corpo, minhas regras. Esse é o lema das mulheres. O corpo é meu, então eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Olha aí, ó. Eu faço o que eu quiser. As mulheres dizem isso, elas defendem essa causa. O corpo é meu. Será? Bom, eu sei que para o cristão esse lema não vale nada. Meu corpo, minhas regras, né? O Santana, eu não peguei a aula toda, mas no final ele falou isso. O nosso corpo não é nosso. Nós não somos donos de nós mesmos. Talvez para o mundo aí fora esse lema seja uma justificativa para o aborto, mas para o cristão não. Para o cristão não, porque o meu corpo não é meu. E as minhas regras pouco importam diante daquilo que Deus pensa. Isso, aliás, nos diz muita coisa, não só em relação ao aborto, mas em relação a muitas perguntas que a gente não encontra resposta na Bíblia, mas como, por exemplo, a tatuagem. Meu corpo, minhas regras? Não sei, acredito que não. Mas muita gente se apoia nisso para poder justificar o aborto. Uma outra razão porque muitas pessoas impedem a vida é a má formação da criança, né? A gente hoje, no passado, as mães, quando a criança nascia, não sabia nem se era homem ou mulher, né? Não tinha ultrassom, tudo isso, então era na hora do nascimento que você tinha um enxoval que servia para qualquer, se fosse menino ou menina, e você tinha dois nomes, né? Um de menino e um de menina. Aí na hora a gente vai ver, foi assim, Jane? Então, quando a gente chega no nosso tempo, que tem ultrassom, tem todas essas coisas, às vezes o médico consegue detectar, por exemplo, uma má formação do embrião, né? Então, às vezes, tem um caso que chama anencéfalo, né? Quando a criança tem uma má formação do tubo neural. Nesse caso, a mãe pode decidir pelo aborto. Se é feita a ultrassonografia e se verifica uma má formação na criança, não é crime a mulher optar pelo aborto. O que você acha? Você concorda com isso? Não precisa responder, mas pense. Você concorda que no caso de ser feita uma ultrassonografia e detectado lá que o bebezinho na barriga da mãe, ele não está se desenvolvendo como deveria, ele vai nascer, mas não perfeito. Você concorda, como a lei diz, que nesse caso o aborto pode acontecer, é uma opção? Bom, não sei, eu sei que Jesus em um determinado momento, andando lá perto do tanque de Siloé, ele vai encontrar um homem que era cego de nascença, né? E os discípulos vão perguntar para Jesus: Jesus, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Foi ele que pecou? Os pais dele? Né? Ele não foi, porque nasceu cego. Como que pecou antes de nascer, né? Mas quem foi que pecou para que esse homem nascesse cego, né? E Jesus vai dizer: olha, nem ele, nem os seus pais, mas ele nasceu dessa maneira, porque assim como eu e você
ele tinha potencial para glorificar a Deus na sua vida. E Jesus mostrou a glória de Deus curando aquele homem. Então eu te pergunto, será que é justo tirar a vida de uma criança, apesar da sua má formação? Ela tem potencial de nascer e glorificar a Deus, assim como eu e você. Um outro caso é o caso do estupro, né? No caso do estupro também, sabia pela lei brasileira, se a mulher for estuprada, olha que coisa terrível, né? Estupro é uma... Puxa vida. Mas vai que a mulher, coitada, além de sofrer esse trauma do estupro, ainda fica grávida do estuprador. Coisa terrível. Nesse caso, a lei também apoia o aborto. A mulher tem a opção de escolher. E aí, você concorda com isso? Você concorda com a nossa lei? Não sei, eu sei que em um determinado momento das Escrituras, o Espírito diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Será que é justo, pelo mal que eu sofri, eu dar sequência a esse mal? Eu não quero minimizar a dor e a dificuldade daquilo que a mulher está passando, realmente deve ser uma coisa terrível. Mas será que é multiplicando o mal que nós vamos solucionar o problema? Até ao ler sobre isso, eu vi um exemplo interessante, né? Já pensou, alguém vem e rouba o seu carro na rua? Aí isso te dá o direito de entrar na casa do seu vizinho e roubar o carro dele? Não. O mal que eu sofri não me autoriza a reproduzir mais mal ainda. Então pense nisso. Será que a nossa lei, né, nessas suas concessões em caso de estupro, em caso de má formação, será, ou tem outro caso que é quando a vida da mulher está em risco, será que a gente realmente deveria seguir o que a lei diz? Enfim, a gente poderia listar aqui várias razões que as pessoas têm usado para o aborto, né? Muitos casais não querem atrapalhar sua carreira profissional. Puxa vida, esse filho está vindo na pior hora possível, né? Eu aqui fazendo TCC da faculdade, ou agora que eu consegui esse emprego, vai vir essa criança. Não, não dá, né? Esse é o emprego da minha vida. Aí vai lá, decide por tirar a criança. Às vezes tem muitos casais que querem viver a vida livres, viajando, né? Filho é um compromisso, é um grande compromisso, não é um compromisso muito rápido, não é que nem cachorro, né? Que você sai, você põe comida lá e você fala, daqui a pouco eu volto, ele vai estar me esperando. Se você prender seu filho dentro de casa e voltar depois de 1 hora, meu Deus, se for pequenininho assim, além de você ser preso, a sua casa vai estar em chamas quando você voltar. Então não é tão fácil assim, é um compromisso sério, não é? E muitos casais não querem esse compromisso. Muitas mulheres lutam pela sua beleza com tamanha força que os filhos se tornam um problema. Muitas mulheres não querem que o corpo, né, o que acontece no corpo feminino é incrível. Assim, o bebezinho ele não tem nem 200 gramas e o corpo da mulher já está numa transformação. Assim, é incrível aquilo que Deus idealizou, né? A gravidez é um milagre. Esse é um milagre, como a gente falou aqui também de manhã. A mulher já começa, o corpo dela a mudar, várias coisas já começam a acontecer. Assim, e quando a gente, né, lê um pouquinho mais, a Margarete me falou muito, né, quando ela estava grávida. Estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, e a gente vai falando, puxa vida, que interessante, né? O corpo vai sofrendo várias mudanças. E quando a criança nasce, o que acontece? A mulher, ela amadureceu. O corpo dela se desenvolveu. Mas muitas mulheres não querem uma celulite a mais, né? Não querem alguns detalhes no corpo e julgam como um prejuízo. E por causa disso também, muitos casos de aborto acontecem. No fim, né, a gente faz aí uma lista de todas essas razões que a gente se justifica para poder se apoiar no aborto. E todas elas são razões que visam a mim mesmo. São todas razões egoístas, né? A minha aparência, a minha liberdade, a minha vida que eu queria ter, a minha carreira, né? O meu ideal, aquilo que eu defendo, sempre razões egoístas. Você tem que ter filho? Não. Você pode casar e decidir nunca ter filhos, não tem problema nenhum. Mas que a nossa decisão de não ter filhos não seja uma decisão baseada em egoísmo. Principalmente, se o filho vier, né, se eu descobrir que minha esposa está grávida, se a esposa descobre que está grávida, que a nossa decisão jamais seja pelo aborto, porque com certeza a gente vai estar tomando uma decisão egoísta, e aí a gente vai entrar por uma estatística, né,
de 25 milhões de abortos por ano no mundo. É um número, assim, não oficial, porque a maior parte desses abortos são ilegais. É uma estimativa, e é até difícil, eu não vou ficar falando muito aqui de números, porque a maioria dos levantamentos que são feitos sobre aborto são por instituições a favor do aborto. Então você vê que as pesquisas elas são tendenciosas. As pesquisas elas falam, não, é que a mulher coitada, ela estava correndo risco de vida. Então, são tendenciosas as pesquisas e por isso eu não vou ficar aqui tratando de números. Mas, seguindo, né? Na Bíblia tem algum caso de aborto, né? Vamos falar sobre isso. Já falamos um pouco sobre teoria. Na Bíblia tem um caso de aborto? Não, não tem. Que maravilha, né? Que tema fácil de tratar. Não tem nenhum caso de aborto aqui na Bíblia. Nenhuma mulher que foi lá e decidiu, arrancou o filho, ou o marido, né, foi lá, arrancou o filho da mulher. Não está relatado nada disso. Ajudaria muito se tivesse relatado aqui, porque a gente saberia como agir, saberia como Deus, né, enxergou aquela situação, e aí nós teríamos uma resposta mais clara. Mas apesar de não ter um caso de aborto explícito nas Escrituras, o termo aparece lá. Um termo hebraico, né, vai aparecer só no Antigo Testamento, e sempre que aparece esse termo lá, mencionando o aborto, ele vai mencionar com um tom sofrido, de dor, vai falar daquela criança que morre sem nunca ter visto a luz do sol. É sempre uma menção triste. Tem um livro que é até mencionado na Bíblia, o livro dos justos, né? Não é um livro bíblico, é um livro histórico judaico muito antigo, e ele é até mencionado aqui na Bíblia. E eu tenho esse livro em casa, o livro dos justos, e lá diz, né, ele reconta com as próprias palavras como que foi a criação. Não difere em nada, pelo menos até onde eu li, daquilo que a Bíblia diz, mas ele vai fazendo umas colocações diferentes, se você pode achar interessante ou não, né? Lembrando que não é a Bíblia Sagrada. Mas o livro dos justos diz no capítulo 2, no verso 19 e 20, que uma das razões que motivou a insatisfação de Deus contra a humanidade, aquela insatisfação que vai dar no dilúvio, né? Você sabe quando você lê lá Gênesis capítulo 6, o que diz? Que as intenções do coração do homem, né? As suas motivações eram continuamente más, o desígnio, a intenção humana era má, e Deus se arrependeu de ter feito o homem. No livro dos justos vai dizer que uma das coisas que fez com que Deus ficasse chateado com a humanidade foi que muitas mulheres, as mulheres da descendência de Caim, começaram a tomar uma espécie de um chá de ervas que era para produzir a infertilidade, que é para elas preservarem a sua beleza. As mulheres perceberam, né, que ter filhos transformava o corpo. Então elas começaram a tomar esse tipo de chá que produzia infertilidade, e Deus se irou com isso. É um detalhe, na Bíblia nós não temos nada, mas alguns livros judaicos históricos mostram isso. E aí assim, eu vou pensar em alguns casos ao contrário, né? Já que a Bíblia não fala de aborto, o que ela fala sobre a concepção da vida? Como que a Bíblia trata o nascimento de uma criança? Trata como uma tragédia? Não, trata como algo bom. A fecundidade nas Escrituras sempre esteve ligada a uma bênção de Deus para as famílias. Famílias que tinham filhos eram famílias abençoadas. Em contrapartida, famílias que não tinham filhos eram famílias com problemas. E você vai lembrar de algumas mulheres famosas que tiveram que lidar com esse drama. Lembra de Sara, mulher de Abrão? Quanto tempo demorou para ela ter um filho? 90 anos. E isso era um desgosto para ela. Lembra de Isaac, filho de Abrão, e a sua mulher também, Rebeca? Também, quanto tempo, né? Lembra de Raquel, a mulher amada de Jacó? Também não podia ter filhos. Lembra de Ana, mãe de Samuel? Também não poderia ter filhos. Para todas essas mulheres, a infertilidade foi um drama, foi uma tragédia. E elas clamaram a Deus, e realmente, por um milagre, se tornaram mães. Que mudança de tempos, hein? Nós lemos a respeito de um tempo em que a humanidade pedia a Deus por um filho e hoje pede para não ter. Nós lemos a respeito de uma humanidade que enxergava a concepção de um filho como um milagre
E nós vivemos num tempo em que isso parece uma maldição. Nós vivemos num tempo em que as pessoas preferem gastar mais com um cachorro do que com uma criança. Como aplicar tudo isso, né? Como trazer isso para a nossa vida? Diz lá as estatísticas, como eu disse, que podem ser tendenciosas, que de cada 10 mulheres, 4 já praticaram o aborto. De cada 10 mulheres, 4 já praticaram o aborto, então eu tenho certeza absoluta que alguém aqui já fez isso. A julgar por essa estatística. E aí, nessa hora de dor, o que a gente se pergunta? O aborto tem perdão? Uma mulher que cometeu esse erro, né, e se arrependeu, ela tem direito ao perdão? Vale lembrar que o aborto não é um pecado mais grave do que a mentira, do que a fofoca ou do que a inveja. Vale lembrar que o aborto não é um pecado maior do que o adultério, do que a prostituição, do que as maledicências, do que as facções. Vale lembrar que, como todas essas obras da carne, o aborto é mais uma delas. E de que o sacrifício de Jesus é superior a todas essas coisas. Então, infelizmente, na nossa vida, talvez a gente tome decisões erradas, e com certeza a gente toma. Mas em Cristo, todas as decisões erradas da nossa vida têm solução. Até mesmo um aborto. Uma mulher ou um casal que um dia decidiu por isso, quando se volta para o Senhor, encontra perdão, se verdadeiramente se arrepender. Falando de uma questão ainda mais prática para nós, Deus ele tem expectativas ao nosso respeito, né? Nós somos chamados por Jesus não para levar a morte para o mundo, mas para levar a vida. Nós temos um chamado para isso. Jesus nos chamou, Deus nos chamou para crer, não é? E obedecer os seus padrões, os seus valores. Nos chamou também para ir ao mundo e fazer o quê? Pregar, levar a vida por meio da pregação do Evangelho. Nós somos chamados não para defender ou para falar sobre a morte, mas para falar sobre a vida, para levar vida às pessoas, em todos os seus sentidos. Vida no sentido espiritual, vida também no sentido biológico, como nós estamos aqui pensando até agora. Você acha que você vai sair na rua, vai pegar uma dessas ativistas aí do movimento pró-aborto e vai falar para ela: olha, quando Deus soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão, o que você acha que ela vai falar para você? Ela vai mostrar o sovaco peludo dela para você e não vai nem ligar para o que você está dizendo. Não vai. Então não adianta a gente querer enfrentar os ativistas do movimento pró-aborto. Não adianta a gente querer mudar as leis do nosso planeta. Não adianta. Essas leis, infelizmente, não vão fazer diferença nenhuma. Elas não vão. O que é que vai fazer diferença na vida das pessoas? Jesus Cristo. Você quer convencer o mundo de que Deus não gosta do aborto, do adultério, da prostituição, da fofoca, da inveja? Você quer convencer as pessoas disso? Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho para essas pessoas. Nós não somos chamados para ir para a rua. Quando o governo for legalizar o aborto, sabe o que você vai fazer? Vai ler a Bíblia. Não precisa ir lá se juntar naquela manifestação. Não perca o seu tempo com isso. Se for legalizado, se for proibido, eles continuarão acontecendo, infelizmente. A única maneira de fazer com que menos pessoas cometam esse erro é conhecendo Jesus. E é para isso que nós somos chamados. Além de levar essa vida espiritual para as pessoas, que é o que de fato vai preservar a vida de muitas crianças e também de muitos adultos, nós, como seres humanos, temos um dom. Lembra da pergunta inicial? Se você tivesse o poder de Deus por um dia, o que você faria? Puxa, eu pensei muito nisso quando a Letícia nasceu. Ela, na barriga da maga, e eu fiquei pensando, o homem é um ser humano, nós somos tão mesquinhos, né? Às vezes o ser humano ele inventa uma coisa, aí ele corre para patentear, né? Para ninguém copiar a ideia dele. Inventei uma coisa, eu vou patentear, para ninguém copiar. E quando alguém faz igual, eu falo, mas eu inventei primeiro, né?
E a gente faz coisas assim, tão pequenas, e se vangloria tanto disso. Mas Deus, da maior de todas as suas criações, que foi o ser humano, o que ele fez? Deu para nós a possibilidade de fazer também. Deu para cada homem, para cada mulher, a capacidade de reproduzir aquilo que ele fez de melhor. Deus não guardou para si o seu poder de dar vida, mas deu para cada um de nós esse poder. Se você tivesse o poder de Deus por um dia, o que você faria? Faria mais uma vida. Construiria mais uma vida ao invés de destruí-la. Deus é o autor da vida e deu para cada um de nós a possibilidade de recriar a maior de todas as suas criações. Como eu disse, seria muito simples, né, se na Bíblia tivesse um caso de aborto escrito por extenso aqui. Olha, e aí quando isso acontecer, vocês ajam assim. Mas não tem. Não tem. Não tem. Mas eu vejo que de qualquer maneira a vontade de Deus é sempre a favor da vida. Sempre. E um pequenino feto na barriga da mãe já é considerado uma pessoa viva por Deus. Que nós possamos considerar assim também. O mundo não pensa assim. A Organização Mundial da Saúde não pensa assim. Os conselhos médicos não pensam assim. E talvez a nossa lei também futuramente não pense assim. Mas nós somos chamados para pensar como Jesus. E como Jesus, nós também não usaremos as armas humanas para lutar contra isso. Usaremos armas espirituais, armas divinas. Nós não vamos para a rua lutar contra o aborto. Nós não vamos na Câmara dos Deputados lutar contra o aborto. Nós não vamos nas passeatas lutar contra o aborto. Nós lutaremos contra o aborto pregando Jesus. E um Jesus crucificado, que já morreu para que o homem tenha vida e vida em abundância. A igreja cumpre a sua missão não preocupada em convencer as pessoas contra a prática do aborto, mas a igreja cumpre a sua missão no empenho de que mais pessoas conheçam a verdade e, pelo conhecimento da verdade, realizem as obras do Pai. Não ame esse mundo, não ame as práticas desse mundo. Quem ama esse mundo e as suas práticas não tem o amor de Deus, mas aquele que ama a vontade do Pai, esse permanece para sempre. Seja ele bebê, seja ele um adulto. Que Deus nos abençoe.